Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aí, né, retornando de um recesso muito diferente, né, de todos os recessos que nós já vivenciamos. É uma férias que realmente não se pode sair, não se pode passear, né? Temos que ficar aí, de certa forma, isolados, né? Seguindo aí o protocolo das nossas organizações, dos nossos órgãos de saúde. E infelizmente a gente não tem muito o que fazer, né? Nós precisamos aí obedecer para que a gente possa sair vivo, nós e os nossos familiares também, né, gente? Possa aí sair vivos de tudo isso. Mas essa pandemia vai passar e eu tenho fé que em breve nós estaremos juntos novamente e retornando, né, com as nossas atividades normais e presenciais. Pessoal, antes de iniciarmos aí, né, com as nossas aulas, com a nossa aula, né, de hoje, eu gostaria de informá-los, né, que nós estaremos, né, trabalhando aqui pelo YouTube, postando as nossas aulas, mas também estamos trabalhando aí com o Zoom. É necessário que vocês estejam aí presentes nas nossas aulas, que vocês participem, né? Porque as aulas, né, que estão acontecendo aí pelo Zoom, é importante que vocês estejam presentes na sala. Então, a partir das próximas aulas, eu conto muito com a participação de vocês. Vai ser o nosso momento, tá? Então, eu espero que todos vocês estejam presentes. Aqueles que está nos assistindo, né? Chame os seus colegas também para estarem presentes no Zoom. E eu gostaria de avisá-los, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês. Podem contar comigo, meu e-mail está disponibilizado aqui abaixo. Qualquer coisa que precisar, é só chamar, combinado? Então, pessoal, antes de entrar com a nossa matéria, sequenciar, né, com a nossa matéria, eu gostaria de comentar com vocês uma mensagem que está lá no livro de Jeremias 29, no versículo 11. E diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, né? Muitas vezes a gente murmura, a gente reclama, mas a própria palavra de Deus está falando que não é essa a intenção, né? Que Ele não vai nos causar dano. Pelo contrário, Deus tem para a gente um futuro brilhante, né? Nós sabemos que a gente precisa de esperar. Muitas das vezes não é no nosso tempo, não é na nossa hora, é no tempo dele. E é nessa promessa que a gente tem que firmar, né? Então, fiquem firmes, que tudo isso vai passar, né? As lutas virão, mas a gente precisa de agradecer pelas lutas, a gente tem que agradecer também pelas conquistas, em tudo a gente tem que dar graças. Né? Nós precisamos ter um coração engrandecido, né? Por tudo, porque nós sabemos que, independente de tudo isso, né, pessoal, que está acontecendo, que está afetando todos nós, né? A nossa saúde é o nosso bem mais precioso, né? A nossa vida, nós estarmos aí com os nossos familiares, né? E nós passarmos por tudo isso juntos. E no final, né, a gente pode levantar a bandeira e agradecer porque passou, como tudo na vida passa. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Se vocês estão aí com o coração aflito com o coração aflitos, fiquem firmes que com certeza tudo isso vai passar. Na aula passada, nós finalizamos o capítulo 3 e foi solicitado que vocês fizessem as atividades das páginas 68 e 69, né, as atividades de 1 a 9, aplique os seus conhecimentos e também as atividades de olho no texto.
Então, essa nossa aula de hoje será uma aula de correção. Eu espero muito que vocês tenham aí feito essas atividades e eu gostaria aí que vocês corrigissem essas atividades comigo agora, combinado? Questão 1. Fósseis são restos ou vestígios de organismos que viveram há milhões de anos atrás e foram preservados em sedimentos. Na letra A, pessoal, está perguntando o seguinte: por que a descoberta de fósseis de espécies que não existem mais desafiou o fixismo? Vamos relembrar o que é o fixismo. Eu comentei com vocês nas nossas aulas, né? Especificamente na nossa aula anterior, que o fixismo, a ideia do fixismo, em que ela se consistia? Ela se consistia, pessoal, que uma espécie, na verdade, ela surgiria de forma independente e após, né, esse surgimento de forma independente, ou seja, do nada surgiam as espécies, e também a ideia do fixismo, né, aborda que as espécies elas não poderiam se modificar, tá? Então, isso que é a ideia do fixismo. E na questão A está perguntando para vocês o seguinte: por que a descoberta de fósseis de espécies que não existem mais desafiou o fixismo? Sabe por quê, pessoal? A existência desses fósseis sugere que organismos diferentes dos atuais tinham habitado a Terra no passado. Porque esses registros, na verdade, ele informa que o quê? Que existiu esses seres, né? E que esses seres, inclusive, tinham habitado a Terra no passado, tá? Então, essa aí é a resposta da letra A. E na letra B, está perguntando o seguinte: qual é a importância dos fósseis para o estudo da evolução? Olha só, quando, né, os paleontólogos lá, né, os paleontólogos estudam aí os registros fósseis, né, através do estudo desses registros, já foi possível relacionar animais que já tinham sido extintos com animais que existem hoje. E, inclusive, consegue fazer uma relação evidenciando que o quê? Que as espécies, inclusive, elas mudaram ao longo da história na Terra. Ou seja, as espécies que existem hoje, elas são diferentes das espécies que habitaram a Terra no passado. Elas podem sim ter algumas relações, mas elas são o quê? Diferentes. Questão 2. Qual foi a contribuição de Lamarck para a teoria da seleção natural? Olha só, gente, foi Lamarck que sugeriu um mecanismo para explicar a transformação das espécies, opondo-se às ideias fixistas de sua época. Então, gente, foi Lamarck que propôs todo um estudo, né, tentando comprovar que as espécies elas não surgiriam assim independente do nada, né? Lamarck também ele comprovou, na verdade, né, ele desenvolveu estratégias para explicar, para demonstrar que as espécies o quê? Se transformavam. Então, basicamente, essa que foi a contribuição que ele deixou aí para as ciências, né, em relação aí à teoria da evolução. Questão 3. Sobre a lei de transmissão de características adquiridas defendidas por Lamarck, responda. Letra A. Se essa lei fosse válida, como seria a pele de uma criança gerada por um casal de pele muito clara que ficou exposto à luz solar por muitos anos? Sabe o que essa ideia está Sabe o que está falando o contexto dessa questão, pessoal? Que essa criança gerada por um casal de pele clara, ela seria uma criança de pele escura, tá? Então, de acordo com essa lei, né, de transmissão das características adquiridas, essa criança, por que ela teria essa coloração, essa cor escura? Porque essa cor escura que foi adquirida, né, pelo fato dos seus pais terem tomado sol, né, seria o quê? Transmitida para os descendentes. Você está falando que um casal claro, né, ficou exposto no sol, né? Teve uma criança, né? A mulher engravidou e essa criança nasceu escura, gente, porque esse casal ficou exposto no sol. É a mesma coisa, uma mãe, né? Grávida vai à praia e a criança nasce escura porque ela tomou o sol, porque ela se bronzeou, né? Então, na verdade, isso não procede.
Na letra B, está perguntando o seguinte: explique, utilizando o mesmo exemplo, por que a lei de transmissão de características adquiridas não é válida. Pessoal, na verdade, as características genéticas do indivíduo, elas não são características, né, que se baseiam, por exemplo, em fatores externos. Por exemplo, se eu tomar, por exemplo, um sol, meu filho não vai nascer com uma coloração escura porque eu tomei um sol. Isso não procede, porque essas informações, na verdade, transferência de características, elas estão contidas no quê? São no DNA, né? Elas estão contidas o quê? Nas células germinativas, que são passadas essas informações dos genitores para os filhos. Então, elas não são alteradas, por exemplo, quando uma pessoa se bronzeia, não. Tá? Então, basicamente, essa lei ela não é válida e ela está totalmente incorreta. Confiram aí se a resposta de vocês está dentro desse contexto. Se estiver dentro desse contexto, está tudo certo. Questão 4. Sobre a observação dos animais e plantas da América do Sul, Darwin disse que tinha ficado muito impressionado com certos fatos na distribuição de seres que habitam a América do Sul e as relações geológicas do presente com os habitantes anteriores desse continente. Esses fatos parecem elucidar a origem das espécies. Então, pergunta-se por que observar espécies extintas fez com que Darwin pensasse na origem das espécies por evolução. Sabe por quê, pessoal? Porque os fósseis aí das espécies extintas indicavam o quê? Que as espécies atuais teriam o quê? Evoluído de espécies ancestrais. Então, na verdade, tudo aconteceu de certa forma o quê? Através da evolução, né? A evolução que permitiu, né, que pudesse aí registrar, né, essas espécies. Então, essa questão, na verdade, a resposta de vocês tem que estar de acordo com essa, tá? Então, tudo indica aí que as espécies atuais, elas teriam evoluído aí de espécies ancestrais. Questão 5. Com os conhecimentos que temos hoje, identifique o nome do fenômeno que origina o que Darwin explicava como uma mudança acidental no tamanho e na forma do corpo. Olha, hoje, né, esse fenômeno dentro das ciências recebe o nome de mutação, tá? A mesma mutação, né, pode acontecer nos seres vivos, pode acontecer nas nossas células, pode acontecer aí nos vírus, tá? Então, os organismos eles podem o quê? Mutar. E esse processo, né, dessa modificação, recebe o nome de mutação. Questão 6. A domesticação do lobo provavelmente começou há cerca de 30 mil anos e deu origem a uma nova espécie, que é o cão doméstico, né? Com gênero e a espécie, né, Canis familiares. Desde então, foram criadas várias raças com características bem diferentes. Nessa figura, né, da página que está ilustrando aí, gente, a figura 3.25, está mostrando para vocês aí, né, um cão pastor com aproximadamente 60 centímetros de altura, bem alto, né, e ao lado um bulldog francês com aproximadamente 30 centímetros aí de altura. Ambos aí da espécie, né, Canis familiares. E está perguntando o seguinte na alternativa A. Explique como o ser humano conseguiu produzir raças de cães tão diferentes quanto um pastor alemão e um bulldog, por exemplo, francês. Sabe como, pessoal? Essas raças elas foram produzidas por seleção artificial, ou seja, cruzamentos seletivos. O que é isso? Seleção artificial é aquele processo, né, aquele procedimento que o ser humano é que manipula, né, as características que ele quer que exista naquele cruzamento. Isso é feito com animais, isso é feito dentro das ciências, né? Com animais, isso é feito também com plantas. Então, essa manipulação ela vai acontecer aí através da o quê?
da utilização aí das mãos humanas, tá? É o ser humano que foi, né, fazendo esses cruzamentos até selecionar o que ele queria, né, obter. Isso chama-se seleção artificial. Na alternativa B, está perguntando o seguinte: que semelhança há entre esse processo e um dos conceitos mais importantes da teoria da evolução de Darwin? E qual que é esse conceito? Então, é o conceito, pessoal, de seleção natural. Tanto na seleção natural quanto que na seleção artificial, os indivíduos aí com as características, eles são que selecionados. Então, eles vão sobreviver e vão se quê? Reproduzir. E esses indivíduos que vão se reproduzir, esses genes vão sendo o quê? Passados para a sua prole, passada aí para os seus descendentes. Na alternativa C, está falando o seguinte, está perguntando, na verdade, o seguinte: de acordo com a teoria de Darwin, como são selecionadas as características de uma população? Olha só, as características elas são selecionadas por meio da seleção natural. O que é a seleção natural, gente? É o processo pelo qual as características ali vão sendo selecionadas por fatores naturais e essa seleção, né, vai facilitar a sobrevivência do indivíduo e vai também, né, fazer com que ele se reproduza. E na alternativa 3, na letra D, está perguntando, de acordo com a mesma teoria, como são selecionadas as características de diferentes cães. É aquilo que nós comentamos logo acima, né? Por meio da seleção artificial, né? Que é o processo pelo qual o ser humano é que faz o quê? Que manipula todo esse processo, tá? Que seleciona aquilo que ele quer selecionar, né? Que preserva aquilo que ele quer preservar, aquela característica, aquela cor, né? Aquele padrão. Então, isso acontece aí de forma o quê? Com as mãos humanas, né? Com a interferência humana. Questão 7. Um cientista encontrou em determinada ilha uma espécie de pássaro com um bico grande e forte, capaz de quebrar as sementes duras encontradas no local para comer o seu conteúdo. Com base nesse dado, e em fósseis de uma espécie com bico menor e mais fraco, que, no passado, habitou o local, o cientista supôs que a espécie atual se originou por evolução da espécie anterior. Responda a questão a seguir. Letra A. Como essa mudança teria ocorrido se a lei da herança das características adquiridas propostas por Lamarck fosse verdadeira? Olha só, para Lamarck, né, gente, a espécie ancestral ela teria passado a comer sementes duras. Então, o que aconteceu? Como ela começou a comer semente dura, automaticamente o seu bico começou a ficar o quê? Mais forte e maior, porque ele precisava de ser forte e maior para conseguir quebrar as sementes. E com isso, essas características foram sendo transmitidas para os seus descendentes, foram sendo transmitidas para os seus filhotes. E na letra B está perguntando o seguinte: utilize o conceito de seleção natural para explicar essa evolução. Olha só, gente, o que aconteceu? As sementes macias dessa ilha, elas foram diminuindo, foram ficando escassas e reduziram. Então, somente as aves com o bico grande e forte que foram capazes de quebrar as sementes mais duras. Então, aquelas aves que tinham bicos fracos foram morrendo, porque elas não conseguiam comer as sementes duras dali. Então, com isso, as aves que tinham o bico forte e grande foram reproduzindo e conseguiram sobreviver. As outras foram morrendo e essas que conseguiram se estabelecer, conseguiram se reproduzir e deixar descendentes. Então, foi assim que, utilizando esse conceito, né, de seleção natural, a gente consegue explicar esse procedimento, né, essa situação aí que a questão abordou. Questão 8. Um estudante afirmou que a evolução das espécies pode ser plenamente explicada pela teoria proposta por Charles Darwin. Você concorda com essa afirmação? Claro que não,
Porque, gente, Darwin, na verdade, ele ignorava completamente, né, como que ocorria a transmissão das características e, inclusive, a origem das novas características, né, que é aquele processo que a gente chama de mutação. Então, por isso que essa pergunta aí, na verdade, ela é negativa, né? É justamente devido a essa forma de Darwin aí pensar. Questão 9. As orquídeas da espécie Ophrys insectifera até 60 centímetros de altura são conhecidas por suas flores com forma e textura semelhante às de uma vespa, inseto que as poliniza. Veja a figura 3.26. Tá vendo, pessoal? Essa figura aí 3.26, essa flor parece muito com uma vespa. Inclusive, a vespa que poliniza essa flor, ela, por ter essa aparência, isso facilita durante o processo da polinização. Mas vamos continuar aqui com a questão. Essas flores, né, essa Ophrys insectifera, exalam um odor semelhante ao exalado pela vespa fêmea, o que facilita a atração da vespa macho, ou seja, ela exala um odor parecido, né, com o que a fêmea da vespa tem. Então, os machos, eles sentem esse odor e isso faz com que o quê? Eles se sentem atraídos por esse odor, então eles vão até a flor fêmea, né? Então, a vespa macho acaba transportando o pólen de uma flor para outra ao tentar acasalar com a flor da orquídea. Com isso, aumentam-se as chances de reprodução da planta e, consequentemente, de sobrevivência da espécie. Considere a aparência física da flor para responder à seguinte questão. Com essas características, como essa característica pode ser explicada com base no princípio de seleção natural de Darwin? Gente, essa explicação basicamente está fundamentada na seleção natural, né? Que consideraria o quê? A existência na aparência da flor. Então, olha só para vocês verem que interessante. As flores que por acaso apresentarem semelhanças com as vespas fêmeas, elas vão ter mais chance de atrair quem? Os machos. Se elas vão atrair os machos, automaticamente elas vão ter o quê? O processo reprodutor com sucesso. Ao contrário aí das outras quê? Das outras flores. Porque essa semelhança e esse odor atrai o macho, ele se sente atraído por esse cheiro, que faz com que o quê? Aconteça, né, esse processo, tá? Então essa é a questão aí, a nossa última questão. E agora nós vamos corrigir, pessoal, as questões de olho no texto. Corrijam as respostas de vocês e lembre-se, tá? Todas essas atividades serão visitadas assim que nós retornarmos aí com as nossas atividades presenciais. Isso tudo vai valer ponto. Então não deixem acumular o caderno de vocês, coloque tudo em dia, faça com capricho, porque ele também será levado em consideração. Claro, além do conteúdo e da correção, né, das respostas. Bom, pessoal, agora eu vou corrigir com vocês as atividades de olho no texto, tá? Questão 1. No texto abaixo, Darwin explica como a probóscide, que é a tromba, né, na verdade, de um inseto, torna-se adaptada a atingir a região da flor onde há néctar. O que então ele diz aí no livro, né, A Origem das Espécies e a Seleção Natural? Acompanhem comigo, por favor, um pequeno trecho do livro. Sob certas circunstâncias, as diferenças individuais na curvatura ou no comprimento da tromba, etc., pequenas demais para serem apreciadas por nós, podem beneficiar uma abelha ou outro inseto, de modo que certos indivíduos conseguiriam obter seu alimento com mais rapidez do que outros, e assim as comunidades às quais pertencem floresceriam e teriam muitos enxames de abelhas com as mesmas peculiaridades. A letra A, pessoal, está falando o seguinte, alternativa A. Consulte em dicionário o significado das palavras que você conhece.
que você, na verdade, não conhece e redija uma definição para essas palavras. Essa questão, então, aqui, na verdade, essa resposta é pessoal, porque às vezes um conhece uma determinada palavra, o outro não conhece, então cada um vai fazer essa questão, né, de acordo com a sua necessidade, tá? E sejam sinceros, por favor. Quando nós retornarmos, eu vou querer saber quais foram aí as perguntas, as palavras, né, na verdade, que vocês não conheciam e que passaram a conhecer após aí essa atividade, combinado? Na letra B está falando o seguinte: de acordo com a ideia do trecho acima, como Darwin justifica o fato de não percebermos aí as mudanças nas espécies? Sabe por quê, pessoal? Porque no trecho lá citado do livro, Darwin defende que as diferenças individuais, elas podem ser pequenas. E pelo tamanho, a gente não conseguiria o quê? Visualizar, né? Porque eram bem pequenininhas. E na letra C está falando o seguinte: a que processo Darwin se refere quando fala que, abre aspas, certos indivíduos conseguiriam obter alimento com mais rapidez do que outros? Ele está falando aqui, pessoal, nada mais, nada menos do que o processo de seleção natural, né? O que acontece nesse processo de seleção natural? O próprio meio ambiente vai selecionando as características e aqueles que forem mais fortes vão conseguir se alimentar mais, aqueles que forem mais velozes vão conseguir fugir dos predadores, então não vão ser predados, então com isso eles vão sobreviver, eles vão conseguir se reproduzir e esses genes vão ser transferidos aí de geração para geração. Né, vão ser transferidos aí para sua prole. Então, o próprio meio ambiente seleciona, né, essas características benéficas, né, essas características positivas, tá? Então, essa aí é a questão, a resposta aí da questão, né, da letra C. Então, pessoal, por hoje é só. Hoje a nossa aula foi uma aula de correção de exercícios. Eu espero muito que vocês tenham aí acertado as questões, que vocês tenham aí compreendido, né, aquilo que foi passado para vocês. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato, pode estar enviando e-mail, que eu vou estar respondendo a vocês, combinado? Eu espero também que vocês estejam aí a partir das próximas aulas, participando aí em massa das nossas aulas pelo Zoom. Não só das aulas de ciências, mas também das aulas aí das outras disciplinas, combinado? Eu espero então vocês na nossa próxima aula no Zoom. O endereço, tá? O ID da aula já está no link na descrição do vídeo e eu aguardo vocês. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula, pessoal!